Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Estamos de volta com a nossa série Criação de Formulários. Essa é a nossa aula número 8. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre como melhorar a visualização dos dados que foram passados na última videoaula. A diferença entre o post e o get, que ficam bem visíveis, né? Aspas simples e duplas. Diferença com relação a variáveis, né? Faltou algumas virgulazinhas aqui, mas tudo bem. Então, por enquanto, o que nós temos é isso aqui, né? Nós temos um formulário, isso aqui foi feito no nosso último vídeo. E aí, quando você coloca um nome e um valor aqui na idade e envia, o arquivo cadastro.php ele pega esses dados, ok? Ele armazena dentro de variáveis e logo em seguida ele imprime através do comando echo, ok? Só que os dados eles ficam meio que encavalados, fica ali um em cima do outro. Não ficou legal. Então essa primeira parte nós vamos melhorar a visualização dos dados, ok? Para isso você vai fazer o seguinte. Bom, eu sei que na variável nome vai ter o nome do usuário e na variável idade, a idade do usuário. Porém, se eu fizer a impressão de cada uma dessas variáveis sem levar em consideração espaçamento entre elas ou quebra de linha, vai ficar um dado do lado do outro. E não é legal isso. Então eu vou te mostrar como é que você pode melhorar isso. Bom, vamos começar assim. Eu vou abrir aspas duplas, tá legal? Eu abro aspa dupla e fecho também, tá? Eu coloco aqui o nome. Isso aqui é só para informar o usuário o que tem aqui do lado, tá? Então aqui coloco o nome do usuário, ok? Se eu fizer assim, com certeza vai acontecer um erro. Porque eu estou dizendo aqui pelo código que eu estou ligando um texto, tá? O que está dentro das aspas duplas, tá, pessoal? É um texto. Eu estou tentando ligar esse texto com o valor que tem dentro da variável. Só que se eu fizer isso, vai acontecer um erro, pessoal. Eu vou salvar isso aqui só para você ver que realmente isso acontece. Ctrl S para salvar, eu volto aqui no meu arquivo, né? Eu vou apertar F5 para recarregar. Ele quer saber se eu quero confirmar o reenvio do formulário. Eu quero, então eu vou continuar. Você pode ver que ele me mostrou um erro aqui, ó. Tá? Para corrigir isso, você vem aqui no seu código e depois da aspa dupla você coloca um ponto. O ponto ele vai servir para ligar um texto a uma variável. Tá bom? Então, toda vez que você precisar ligar um texto a uma variável, você vai utilizar o ponto para isso. Tá? Só que aí, depois de colocar o valor da variável, eu quero colocar uma quebra de linha. Então, eu vou colocar um ponto. E dentro dessas aspas duplas, eu vou colocar a tag BR. Nossa, Fábio, dá para utilizar uma tag HTML dentro de um código PHP? Dá, com certeza. Só que essas tags elas devem ficar dentro de aspas duplas, tá ok? Então eu estou usando o comando echo e para que uma tag seja reconhecida eu coloco ela dentro de aspa dupla. Então olha só o que está acontecendo. Eu coloquei um texto, nome do usuário, eu estou ligando esse texto com o valor da variável e logo em seguida eu estou ligando com uma quebra de linha, tá certo? E aí eu vou apertar Ctrl S para salvar, eu volto para o meu arquivo, para a minha página cadastro.php, aperto F5 e confirmo o reenvio, tá? Só clicar em continuar. Então veja que aconteceu conforme havíamos feito no código. Ele colocou o texto nome do usuário, ele ligou com o valor da variável e ligou com uma quebra de linha. A quebra de linha, ela passa o texto que vem lá na frente para baixo. Ou seja, a idade passou para baixo. Tá vendo? Depois do nome acontece uma quebra de linha. E a idade fica embaixo, né? Como está sendo visto aqui. Bom, vou fazer com a idade a mesma coisa que eu fiz com o nome. Então eu coloquei a idade, dois pontos, aqui ó, pontinho. Tá? Então eu estou ligando um texto com o valor de uma variável. Para que isso aconteça, eu coloco o ponto. Tá legal? Ctrl S para salvar esse arquivo, eu volto para a minha página e aperto F5. Confirmo aqui o reenvio e aí está. Então, dessa forma, você pode estar
melhorando a visualização dos dados, né? Você pode colocar, por exemplo, um texto para preceder o valor de uma variável, né? E você pode colocar um texto também para dar uma continuidade. Por exemplo, idade, ponto, anos. Né? Então, a pessoa tem 32 anos, né? Ctrl S para salvar. F5, né? Para recarregar a página. Continuar. Olha lá. Idade, 32 anos. Ou seja, eu estou colocando o valor da variável, ponto, e um valor para poder dar uma continuidade. Só que você reparou que esse valor que eu coloquei agora, anos, veio colado à idade. Eu gostaria de separar um pouco. Aí, para isso, eu venho aqui e dou um espaço depois da aspa. Tá legal? Ctrl S para salvar, eu volto para o nosso arquivo, F5 e continuar. Olha só, aconteceu como havíamos previsto. Ok? Bom, existe também uma diferença muito básica entre o post e o get, né? O get, por exemplo, ele consegue enviar menos informação que o post. Mas tem um detalhezinho que eu acho muito importante na hora de passar esses dados via formulário. Tá? Vamos verificar isso aí agora. Por enquanto, estamos usando o método post. Está aqui, ó. Nosso formulário tem o método post. Então, tudo que está sendo passado do nosso formulário para o arquivo cadastro.php está sendo passado pelo método post. É um método que permite uma maior quantidade de informações para serem passadas, e essas informações elas também passam de forma sigilosa. É um pouco mais seguro, né? Você pode ver que pela barra de endereço do navegador, o usuário não percebe nada, né? Não aparecem os dados aqui para o usuário. Deixa eu só voltar aqui para você ver. Ó, vou recarregar para você ver. Vou colocar aqui, por exemplo, Marcos e 30, certo? Quando eu clico em enviar, olha só, eu cliquei no enviar e os dados foram passados para esse arquivo chamado cadastro.php. Porém, esses dados não aparecem aqui na barra de endereço. Agora vamos fazer a mesma coisa utilizando o método get para ver a diferença. Olha só, eu volto para o meu formulário e eu coloco aqui get. Não estou utilizando post, tá, pessoal? Agora, uma observação bem básica. Se eu colocar o método get aqui, na hora em que eu estiver obtendo esse dado para armazenar na variável, eu não posso utilizar o post. Eu tenho que usar o get também. Então, como no meu formulário o método é o get, aqui no meu cadastro.php, quando eu estiver obtendo esses dados, eu preciso trocar o post para o get. Tá legal? Lembre-se disso. Ctrl S para salvar o nosso arquivo. Eu volto para o nosso formulário e aperto F5 para recarregar o nosso arquivo. Eu clico em continuar. Deu um erro, pessoal. Esse erro aconteceu porque algumas coisas, né, ficaram para trás. Algumas variáveis não foram definidas, né, coisa do tipo. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu vou recarregar aqui no formulário, tá bom? Ó, lembrando que o método get ele passa os valores pela barra de endereço. Tá? Então lá aconteceu o erro por causa disso. Tá? Então vou colocar aqui agora, vamos supor, Marcos, novamente, e uma idade de 30. Eu vou clicar no botão enviar. Veja que os dados foram passados pela barra de endereço. Olha só, nome do usuário é igual a Marcos e, esse E comercial é o E, né? E idade usuário é igual a 30. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Prontinho, pessoal, voltando. É porque um carro de propaganda estava passando e eu não queria colocar essa propaganda aqui no nosso vídeo, né? Então, só repassando aqui algumas coisinhas. Você pode ver que o nome do usuário, tá vendo, ó? Que é igual a Marcos. O que é isso aqui? Foi o valor que eu coloquei aqui dentro, né? Ele foi passado pela barra de endereço. Tá vendo, ó? Então, o nome do usuário, Marcos. E a idade do usuário é 30. Certo? Então, essa é uma das diferenças entre o método post e o get. O get ele passa os valores pela barra de endereço. Então, o usuário ele pode perceber esses valores aqui em cima. Tá? Deixa eu só pausar mais uma vez aqui. Bom, eu estou de volta, pessoal. Aqui o pessoal parece que hoje é o dia da propaganda, né? Passa carro pra caramba aqui nessa rua.
falando aí sobre algumas propagandas de supermercado. Bom, vamos lá dar uma sequência. Então nós paramos essa parte aqui do get, né? Então o get ele passa pela barra de endereço, é isso aí. Agora no cadastro.php nós pegamos esses dados pelo próprio método get, tá vendo? Ó? Cifrão underline get. E aí nós armazenamos dentro da variável. Tá? Então essa é uma das diferenças que existe aí. Então se você for usar o método post aqui, automaticamente quando for pegar esses dados tem que usar o post aqui. E se você colocar o get aqui, automaticamente você vai ter que colocar o get aqui também, tá bom? São essas as diferenças que você deve levar em consideração. Vamos ver se faltou alguma coisa. Aspas simples e aspas duplas também, a diferença com relação a variáveis. Então vamos lá. Vamos supor que você aqui embaixo, deixa eu colocar só uma quebra de linha para a gente fazer esse teste aí. Então, quebra de linha aqui para a gente. Tá? Eu vou colocar uma variável dentro de aspas duplas para a gente ver o que acontece e logo em seguida colocar isso aqui como teste 1, certo? Depois eu colocar um BR aqui também, já que estamos dentro de aspas duplas, né? A gente pode colocar o BR aqui também. Então vamos lá. E vou testar agora com aspas simples. Então, teste 2. E vou colocar aqui o nome da variável, tá vendo? Você pode ver que a parte de cima ficou um pouco mais forte, né? Fica destacada e tal. Já a parte de baixo não. Eu vou salvar isso aqui para a gente ver o que aconteceu. Porque quando a gente coloca uma variável dentro de aspa dupla, nós falamos que essa variável ela é expansível, ou seja, o conteúdo que estiver dentro dela será exibido. E quando uma variável está dentro de aspas simples, ela não é expansível, ou seja, o conteúdo que está dentro da variável não será exibido. Será exibido o nome da própria variável. Então vamos testar isso daí para ver se realmente está batendo com a teoria. Tá? Então eu volto aqui e F5 para recarregar, né? Então você pode ver que no nosso primeiro teste, olha lá, teste 1, a variável dentro de aspa dupla, ela vai expandir o valor que está dentro dela. Ela mostra o valor que está dentro dela. Já a variável dentro da aspa simples, ela não mostra o valor que está dentro dela, e sim o nome da própria variável. Tá bom, pessoal? Então são essas as diferenças aí que eu queria estar passando para você também. Então você sempre presta bastante atenção quando estiver utilizando aspa dupla e aspa simples, para não cometer tal erro. Tá legal? Pelo menos até agora, vamos trabalhando assim. Tá legal? Para você poder mostrar o valor que está dentro da variável, tem que ficar dentro de aspa dupla, né? Então, leva sempre em consideração essa teoria aqui. Vamos esperar agora para a gente ter o nosso próximo vídeo. Não sei quando eu vou produzir esse vídeo, mas eu fico aguardando aí o seu feedback, o seu retorno. Se você curtiu, deixa lá, né, a sua curtida, comente o vídeo. Se puder, se inscreva no nosso canal para poder acompanhar bem de perto as novidades que eu estarei postando lá no canal. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!